Vamos falar da agenda dos candidatos ao governo do estado do Piauí. Você vai ver agora imagens da agenda do candidato Rafael Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. Ele esteve na região sul do estado do Piauí, ali na região Barro Duro, Médio Parnaíba, né, Elivaldo? Médio Parnaíba. Tá aí, ó, fazendo a visita, casa em casa, usou o chapéu de couro, né, o chapéu de vaqueiro, né, do vaqueiro típico, vaqueiro do Piauí, para fazer essa simbologia, essa conexão, né, com esse valor, esse símbolo do estado, e aí percorreu as ruas, cumprimentou os moradores ali na região de Barro Duro, ele que teve agenda ontem no norte do estado e hoje cumpriu a agenda no Médio Parnaíba, na região de Barro Duro. Chegou até algumas cidades mais ao sul do estado do Piauí, vindo em direção em Teresina o candidato Rafael Fonteles, que também falou a respeito da agenda desta sexta-feira. Começamos a agenda dessa sexta aqui em Barro Duro, uma bela caminhada no centro da cidade. Daqui vamos a Olho d'Água, São Pedro, São Gonçalo, Água Branca e ainda tem evento à noite em Teresina. É uma agenda forte para conhecer melhor o povo do Piauí e apresentar o nosso nome, a nossa mensagem de esperança. Rafael 13 para governador, Lula presidente, o Wellington senador. Então, a agenda é Médio Parnaíba vindo para Teresina, né? Ontem foi norte do estado vindo para Teresina, agora Médio Parnaíba vindo para Teresina, Elivaldo. Pois é, ele percorreu além de Barro Duro, São Pedro do Piauí, Água Branca, São Gonçalo, ou seja, são municípios próximos em que numa manhã dá para percorrer praticamente todos os municípios da região do Médio Parnaíba. E ontem aqui na região, também na grande região de Teresina, em Altos, Pau d'Arco, né? E terminando lá em Campo Maior. O fato, não é, Lídia, que a gente percebe já claramente essa movimentação estadualizada da campanha. Os candidatos têm um olhar bem dirigido, com muita atenção para a capital. Teresina não poderia ser diferente. Aqui está concentrado um quarto do eleitorado, né? 25% do eleitorado está aqui em Teresina. E há quem diga o seguinte, Joelson, que Teresina vai decidir a eleição. Uhum. Vai decidir a eleição tanto para a sorte da chapa governista e encabeçada por Rafael Fonteles, como também pela aposta que faz a chapa oposicionista que tem à frente o candidato Silvio Mendes. O que a gente ouve dos dois lados, Elivaldo, aqui, Teresina, funciona como uma caixa de ressonância, né? O desempenho que o candidato vai tendo aqui na capital, ele acaba tendo também um certo impacto no desempenho desse candidato no interior do estado, no sentido de conseguir apoios de lideranças. Então, os candidatos, eles focam muito na capital, nesse sentido de que a capital tem esse peso e essa capacidade de decidir a eleição, né? E a gente vê o quanto o Rafael Fonteles dá importância para Teresina, no sentido de que nesses primeiros dias da campanha, ele foca nessas cidades aqui da região mais próximo de Teresina, e aí termina a agenda sempre com um evento interessante na capital. Esse ponto, né, Lídia? Cidades tais e Teresina no primeiro dia, cidades tais e Teresina no segundo dia. Já os outros candidatos fizeram uma opção, né, tem feito uma opção mais capital, né, incluindo o Silvio Mendes, Lídia. Silvio Mendes hoje, ele segue, daqui a pouco, né, ele segue para uma agenda, se eu não me engano, na região de Picos, né? Mas hoje pela manhã ele focou aqui em reuniões internas, recebendo lideranças ali no seu gabinete de campanha, né? E mais tarde ele vai para Picos e faz ali o fim de semana ali nas cidades, nas principais cidades daquela região. Coronel Diego reforçou as promessas, os compromissos com a segurança pública. Ele está propondo, inclusive, dobrar o número de policiais. As propostas foram apresentadas durante uma sabatina em que ele participou, né? Da qual ele participou hoje pela manhã, envolvendo, inclusive, profissionais da segurança pública. Tiago Melo. Coronel Diego Melo se submeteu à sabatina promovida pelo Sindicato dos Policiais Civis do Piauí. Na chegada, tirou fotos, cumprimentou servidores aposentados e ativos. Representantes da entidade levantaram questões como a distribuição de delegacias e medidas efetivas de combate à violência. Queremos, juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Penal, reorganizar a estrutura e o sistema de segurança pública do Estado, equivocado, errado, feito à base da politicagem, para que nós busquemos a eficiência desse sistema. O candidato a vice-governador, Coronel Carlos Pinho, afirma que é possível enfrentar a criminalidade e reduzir os índices de violência. Eu sou policial,
trabalhei dezenas de anos de rua, né? E a legislação brasileira, que a cada dia mais desprestigia o cidadão e favorece o crime, nunca serviu de óbice e não serve de óbice hoje para que as polícias façam o seu trabalho com responsabilidade e de fato apresente um resultado em prol do cidadão e desestimulador do crime. A segurança pública é destaque no plano de governo dos candidatos do Partido Liberal. O coronel Diego Melo critica a atual gestão e ressalta o impacto negativo ocasionado pelas facções criminosas instaladas no Piauí. O candidato, que é policial militar, citou a morte de um PM ocorrida ontem na zona norte da capital durante um assalto. Ele destacou que uma de suas propostas é dobrar a quantidade de policiais se for eleito. Uma das nossas propostas registradas no nosso plano de governo é dobrar o efetivo, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, quanto do Corpo de Bombeiros Militar. Estão todos defasados. Bom, nesse campo, Coronel Diego Elivaldo circula, né, com tranquilidade. É o setor dele, né? É a área dele, exatamente. Ele já comandou o batalhão voltado para a polícia comunitária, criada na gestão do ex-governador Wilson Martins, e tem um estudo, é presidente de uma entidade de oficiais militares. Então, aí ele trafega, como você disse, o Gelson, bem. E ele tem também revelado, Lídia, a segurança como uma das prioridades do seu programa de governo. Ou seja, ele leva para o debate, foi assim aqui mesmo, na TV Cidade Verde, quando ele abordou com muita ênfase questionamentos contundentes em relação à política de segurança pública do governo do Estado. Então, ele monta o discurso tendo a segurança como um dos carros-chefes. E a gente percebe, né, que a segurança pública já está desde a pré-campanha e com certeza durante todo esse período de campanha vai ser um dos principais temas tratados pelos candidatos, né, de oposição. Os candidatos acreditam, né, que a segurança é um dos pontos mais delicados para ser tratado pelo candidato governista, Rafael Fonteles, né? Então, eles estão trabalhando muito esse ponto, a gente percebeu isso também no debate, né? Foi muito tratada essa questão da segurança pública aqui. Major Diego sempre, né, trata desse tema pelo fato de ser também militar, né? Ele traz esse ponto em todas as suas campanhas e agora nessa disputa pelo governo do Estado ele coloca de fato a segurança pública como a sua principal bandeira. Interessante. Nós tivemos uma agenda muito forte na eleição passada, saúde. Isso, era o meio da pandemia. E agora parece que a segurança pública está ganhando um corpo, né, enorme. E a gente vê, Joelson, né, os números que mostram, né, em todo o Brasil, né, a necessidade, né, de políticas relacionadas à segurança e quando os candidatos e partidos fazem questionamentos internos, né, pesquisas internas, questionando ali a população, quais são os pontos mais importantes, Elivaldo, sempre segurança pública está lá no topo, né? Então, esse é um ponto que, de fato, tira o sono da população nesse momento. É a questão da segurança, né? Isso, de fato, entra, não tem como deixar de estar presente na campanha. Vamos falar agora da agenda do candidato do Patriota, Gustavo Henrique. Ele teve uma agenda um pouco mais burocrática, é isso, Lídia? Hoje ele amanheceu o dia em um café da manhã com lideranças e apoiadores no mercado do DIC1 e depois ele seguiu para uma agenda no Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina. Vamos acompanhar. O eleitor está muito cético, né? Agora sim, eu gosto de fazer esse trabalho de corpo a corpo. Eu acho que é uma oportunidade da gente estar ouvindo as pessoas na rua com as suas críticas e também sugestões. E é natural que a gente encontre aqui e acolá pessoas que realmente façam críticas bem contundentes. Tivemos realmente no mercado de Seu, conversamos com alguns comerciantes, tomamos um café da manhã com muita tranquilidade, ouvindo e acrescentando alguns itens de algumas sugestões bem interessantes ao nosso discurso.
E agora, no meio da manhã, estamos a fazer uma visita aqui ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de forma cortês, uma cortesia, para escutar um pouco das suas demandas, embora seja um sindicato de representação municipal, mas de qualquer maneira converge com os interesses do Estado. Nós vamos percorrer de forma regional. O que nós pudermos percorrer as 30 a 40 maiores cidades do Estado do Piauí. Se conseguirmos entrar nas adjacentes, aliás, é o gosto de qualquer bom político, né, que quer palmilhar, quer se identificar, quer mostrar realmente o que se propõe a fazer, é andar mesmo, o máximo possível. Mas como nossas estruturas, diferentemente dos outros dois campos, que utilizam-se inclusive de aeronaves, é andar dentro da nossa possibilidade. Com tênis, com bota, com sapato, no carro, de bicicleta e de moto, nós vamos indo avançando. E avançando de forma interessante, identificada com a população, mostrando que nós seremos o único candidato a governador que vai registrar um plano de governo em cartório e assinar uma cláusula de renúncia por conta de algum descumprimento de qualquer item desse plano de governo. Bom, vamos falar agora da agenda de outros candidatos ao governo do estado do Piauí na tela para que você possa acompanhar conosco. O candidato Silvio Mendes participa de reunião hoje pela manhã com lideranças e tem esse encontro regional das oposições em Picos, que a Lídia fez referência agora há pouco. A Geraldo Carvalho, do PSTU, reunião com a coordenação de campanha pela manhã, fez essa reunião hoje, e tem à tarde reunião com a equipe de programa. A Lourdes Melo passou o dia dedicando-se ao planejamento da sua campanha política, ela é candidata a governo pelo PCO. O candidata Madalena Nunes, do PSOL, tem atividades hoje à tarde de panfletagem e caminhada no bairro Mocambinho. À noite, participa do lançamento da bancada antirracista no bairro Mocambinho, também na zona norte da capital. Jesse Lima não divulgou a sua agenda hoje, ela é candidata do PSC. E a candidata Ravena Castro participa de entrevista e reuniões agendadas. À tarde e à noite tem reunião da executiva estadual do partido, o PMN. Hoje também quem teve a agenda foi o candidato ao Senado. Você viu agora há pouco a entrevista aqui com o candidato ao Senado, Joel Rodrigues. E o candidato ao Senado, o Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, também falou a respeito dos compromissos de campanha que teve ao longo desse dia 19 de agosto. Aqui em Barro Duro, a gente simbolicamente visitou aqui essa região comercial, a região aqui do mercado, com o povo, com todo esse carinho. E aqui eu destaco o empreendedorismo. É uma terra de pessoas empreendedoras, como é o nosso Piauí. E aqui a grande aposta, tanto do Lula como do Rafael, com meu apoio também, se Deus quiser, no Senado, juntamente aqui com a nossa bancada estadual, para fortalecer o empreendedorismo e gerar emprego e renda. Então, o candidato ao Senado, Wellington Dias, que teve a agenda conjunta com Rafael Fonteles. Lídia, agora a gente fala assim, candidato X, candidato majoritário, candidato tal. A gente sempre é convidado a refletir sobre as chapas que têm nomes que disputam cargos ao Senado, ao governo do estado. Mas tem as chapas proporcionais, e uma delas é a chapa do Republicanos, que é encabeçada pelo prefeito da cidade de Teresina, Dr. Pessoa. Como é que está a agenda do prefeito? Quanto tempo ele tem se dedicado ao fortalecimento dessa chapa? O Republicanos não tem candidatura majoritária, né? Não tem disputa pelo cargo de governo, nem de senador. A aposta do partido nessa reconstrução do Republicanos, agora liderado pelo prefeito Dr. Pessoa, é a chapa proporcional, ou seja, eleger deputado federal e deputados estaduais. E hoje o prefeito Dr. Pessoa, que é a maior liderança do Republicanos aqui, ele explica como é que ele está aí se desdobrando, né, para cuidar da parte administrativa e também para estar presente nas reuniões dessas lideranças do partido. Vamos acompanhar com Lídia Brito. Criamos um partido, faltando 8 dias para a janela e as portas fecharem. E de lá para cá nós construímos uma equipe, tanto estadual como federal, que foi o nosso propósito no proporcional, e está indo bem. Alguém que acha que que não vai chegar a nada, está pensando errado. Mas deixamos pensar assim, mas está indo bem. Eu estou satisfeito, nós estamos constantemente, estou entrando nos movimentos aí com o pessoal, os candidatos, e consequentemente está indo bem.
O senhor vai estar ativo nessas atividades de campanha dos nomes do partido? Com certeza absoluta. Eu vou ter em algum momento que eu vou ver se me divido em 3/4, aí é difícil, porque o corpo humano se dividir assim em 3/4, não dá para ir não. Mas se eu fosse onipotente, eu gostaria, porque é uma situação que eu quero estar presente naqueles que estão marchando dentro de um olhar republicano. O prefeito falou, está difícil se dividir em 3/4. Administrar a cidade de Teresina não é brincadeira, conduzir politicamente uma chapa proporcional, muito menos, né, Lídia? E os republicanos mantêm, Joelson, essa postura de, no primeiro turno, até o fim dessa disputa do primeiro turno, de não tomar partido em defesa de nenhuma candidatura ao governo do Estado, né? Não tem seu candidato próprio e nem se declarou, nesse momento, dando seu apoio a ninguém. Há nos bastidores essa tentativa de uma aproximação entre o partido e essa aliança que foi feita entre o Podemos de Fábio Sérvio e o PSC com a Jéssica Fonseca. E o prefeito disse, Elivaldo, que deve conversar com o Fábio ainda neste fim de semana. Essa possibilidade de dar esse apoio ao nome de Fábio Sérvio. Não seria ao nome de Jéssica Fonseca como candidato ao governo, mas a Fábio como candidato a senador. O prefeito também não adiantou se vai apoiar ou não, mas disse que essa conversa pode acontecer agora, no fim de semana. Mas com relação à disputa pelo governo do Estado, doutor Pessoa mantém aquela mesma conversa, Elivaldo, só dia 3 de agosto, quando passar o primeiro turno, e ele acredita que vai ter um segundo turno, então ele aposta que o Republicanos vai se reorganizar para a disputa pelo segundo turno aqui no Estado. E assumir, então, uma posição, né? Vamos ver. Está mais perto do que longe nessa aposta do prefeito, que a campanha começou, a tendência é acelerar ainda mais as atividades. É que no Republicanos, Gelson, lá tem um grupo que defende o seguinte: olha, se o partido tivesse uma candidatura majoritária, facilitaria... A tal terceira via? Exatamente, facilitaria até a estratégia proporcional, se essa terceira via, se essa candidatura fosse minimamente competitiva. Agora, botar um nome só para botar, só para dizer, vamos até um palanque majoritário, isso também não resolve. Por isso que o doutor Pessoa está aí nessa posição de neutralidade, mas 99,9% dos republicanos já tem preferência na eleição estadual para governador e para o Senado. Em palanques diferentes. Totalmente diferente.